Hoje a gente vai tocar numa ferida que dói em muito fã de quadrinhos da Marvel. Aquelas sagas incríveis, épicas, que marcaram gerações nas HQs, mas que quando chegaram no UCM foram zoadas. Sabe aquela história que você ama, que tem reviravoltas, drama, ação insana, e no cinema ela vira um resumo? Ou pior, é espremida num único filme junto com outras tramas, perdendo toda a força? Pois é, a gente vai relembrar algumas dessas sagas que mereciam ter sido adaptadas com mais cuidado. Vamos começar com uma que dói especialmente nos fãs do Gigante Esmeralda, Planeta Hulk e sua sequência direta, Hulk contra o Mundo. Nos quadrinhos, essa é uma jornada brutal e insana. Imagina só, os heróis mais inteligentes da Terra, os Illuminati, Homem de Ferro, Doutor Estranho, etc., decidem que o Hulk é perigoso demais e o enganam, mandando ele numa nave pro espaço, para um planeta pacífico. Só que a nave desvia e ele cai em Sakaar, um planeta selvagem governado por um tirano. Lá, ele é escravizado, forçado a lutar como gladiador numa arena. Mas o Hulk não é só força bruta, ele lidera uma rebelião, faz aliados, se apaixona, vira rei. Ele encontra um lugar, uma família. É uma saga sobre exílio, sobrevivência, liderança e até amor. Mas aí vem a tragédia. A nave que o trouxe explode, matando sua esposa e muitos de seus súditos. O Hulk culpa os heróis da Terra pela explosão e, consumido por uma fúria nunca antes vista, volta pra Terra com seus aliados de Sakaar. Aí começa Hulk contra o Mundo. É o Hulk no seu auge de poder e ódio, buscando vingança. Ele derrota os Illuminati, heróis urbanos, o Quarteto Fantástico, e suporta o poder de 1 milhão de sóis explodindo do Sentinela. É uma das demonstrações de poder mais insanas do personagem, uma guerra de um homem só contra o planeta. E como o UCM adaptou isso? Bom, pegaram a parte da arena de gladiadores de Planeta Hulk e jogaram dentro de Thor Ragnarok. O Hulk em Sakaar virou um arco secundário divertido, quase um alívio cômico no filme do Thor. Toda a parte do exílio forçado, da construção dele como líder, da tragédia pessoal que o motiva. Foi pro espaço, literalmente, mas não do jeito certo. Ele era o campeão do grão-mestre, um Hulk meio infantilizado que reconhecia o Thor. Legal? Não. Fiel à profundidade de Planeta Hulk? Nem de longe. E o pior, a consequência direta, a saga épica de vingança que é World War Hulk, foi completamente ignorada. O Hulk de Ragnarok volta pra Terra, depois vira o Professor Hulk, aquele potencial de ver o Hulk mais furioso e poderoso de todos os tempos, varrendo o chão com os heróis do UCM, desperdiçado. Thor Ragnarok pode até ser um filme divertido, muita gente gosta, mas usar uma saga tão rica e dramática como o Planeta Hulk apenas como cenário para piadinhas e uma luta entre Thor e Hulk foi um dos maiores exemplos de como o UCM pode simplificar e diminuir o impacto de grandes histórias dos quadrinhos. Outro caso que deixou muito fã com um gosto amargo na boca foi a adaptação de duas sagas incríveis do Thor, escritas pelo genial Jason Aaron, que foram espremidas juntas em Thor, Amor e Trovão, aquela bela bomba. De um lado, a gente tinha a saga da poderosa Thor. Nos quadrinhos, Jane Foster é diagnosticada com câncer terminal. Ao mesmo tempo, Thor Odinson se torna indigno de empunhar o Mjolnir. O martelo então chama por Jane, e quando ela o empunha, se transforma na poderosa Thor, com todos os poderes do deus do trovão. Só que tem um porém trágico: cada vez que ela se transforma, a magia do martelo purga a quimioterapia do corpo dela, acelerando o avanço do câncer na sua forma humana. É uma história poderosa, sem trocadilho, sobre heroísmo, sacrifício, mortalidade e o que significa ser digno, com um peso dramático gigante. Do outro lado, tínhamos a saga do Gorr, o carniceiro dos deuses. Esse é um dos vilões mais aterrorizantes e filosóficos do Thor. Gorr era um alienígena de um planeta miserável que viu sua família morrer apesar de suas preces fervorosas. Ao descobrir que os deuses realmente existiam, mas eram indiferentes ao sofrimento dos mortais, ele adquire a Necroespada, uma arma ancestral ligada ao Knull, o deus dos simbiontes, e começa uma cruzada de milênios pelo cosmos, caçando e matando deuses de todos os panteões. A história do Gorr envolve horror cósmico, questionamentos sobre fé e divindade, e batalhas épicas que abrangem diferentes eras da vida do Thor, jovem, vingador e rei Thor do futuro. Duas sagas densas, complexas, com tons bem diferentes. Uma é um drama humano com elementos
elementos de super-herói, a outra é um épico de horror cósmico e teológico. O que o UCM fez? Juntou as duas num filme só, Thor, Amor e Trovão, e aplicou um filtro de comédia romântica pastelão por cima. O resultado? A jornada da Jane Foster como poderosa Thor perdeu quase todo o peso dramático. A luta dela contra o câncer virou quase um detalhe, e o dilema mortal de usar o martelo foi super simplificado. A transformação dela foi rápida, e a profundidade da personagem como Thor foi pouco explorada. E o Gore? Ah, o Gore. Nem o Christian Bale salvou. O personagem foi completamente nerfado. Aquela ameaça milenar, o carniceiro que aterrorizou o cosmos, virou um vilão com um plano meio bobo de chegar até a eternidade para fazer um desejo, e que é derrotado relativamente fácil no final com a ajuda de crianças. A Necroespada, que nos quadrinhos é uma arma viva e assustadora, virou só uma espada que corrompe e invoca uns monstros de sombra. Toda a escala cósmica e o horror da caçada do Gore foram perdidos em meio a piadinhas com cabras gritando e um tom excessivamente leve. Novamente, Amor e Trovão pode até divertir alguns, por incrível que pareça, mas ao tentar misturar duas sagas tão distintas e complexas sob um tom de comédia exagerada, o filme acabou não fazendo justiça a nenhuma delas. Seguindo nossa lista de sagas que mereciam mais, temos uma que usou um nome de peso dos quadrinhos, mas entregou algo bem diferente. Nos quadrinhos, Era de Ultron é um evento bem pesado. Não é só o Ultron aparecendo para causar problema, é um futuro alternativo, sombrio, onde o Ultron venceu, ele dominou o planeta, exterminou boa parte da humanidade e dos heróis, e o que sobrou vive escondido, lutando para sobreviver num mundo pós-apocalíptico controlado por sentinelas do Ultron. A história envolve os heróis remanescentes tomando medidas desesperadas, incluindo viagem no tempo, para tentar impedir a criação do Ultron, que nos quadrinhos foi originalmente criado por Hank Pym, o Homem-Formiga original, e não pelo Tony Stark. É uma saga sobre desespero, consequências, paradoxos temporais e o horror de um mundo dominado por uma inteligência artificial genocida. A Era no título significa exatamente isso, um período sombrio sob o domínio do vilão. Agora, o que o UCM fez? Pegou esse título impactante e colocou no segundo filme dos Vingadores. Em Vingadores, Era de Ultron, o vilão é criado acidentalmente por Tony Stark e Bruce Banner enquanto tentavam criar uma inteligência artificial para proteger o mundo. O Ultron se rebela, constrói um corpo, causa caos por alguns dias, ou semanas no máximo, tenta jogar uma cidade do céu para causar a extinção e é derrotado pelos Vingadores no final do mesmo filme. Ah, e ele tem umas tiradas sarcásticas e uma personalidade quase humana demais às vezes. A diferença é gritante. Cadê a Era de Ultron? Cadê o futuro distópico? Cadê a sensação de derrota e desespero? Cadê a viagem no tempo? O filme do UCM usou o nome da saga, mas contou uma história muito mais contida e, para muitos, menos impactante. O Ultron do cinema, apesar da voz intimidadora do James Spader, nunca passou a sensação de ser aquela ameaça imparável e global que ele é nos quadrinhos. Ele foi um vilão de um filme só, com um plano grandioso, mas que nunca chegou a estabelecer seu domínio. Foi uma oportunidade perdida de mostrar um cenário realmente apocalíptico no UCM, de explorar as consequências de uma derrota dos Vingadores e de usar elementos mais complexos como viagem no tempo, que só foram explorados bem depois, em Ultimato. Ao invés de uma era, tivemos um fim de semana de Ultron, talvez. E por último, mas não menos importante, vamos falar de uma saga que gerou um dos filmes mais aclamados do UCM, mas que, ainda assim, é uma adaptação bem diferente do material original, Guerra Civil. Nos quadrinhos, Guerra Civil é gigantesca. É um evento que racha a comunidade heróica no meio, envolvendo praticamente todo mundo, de Vingadores e Quarteto Fantástico, a X-Men e heróis de rua. Tudo começa com uma tragédia causada por heróis inexperientes, os Novos Guerreiros, que leva o governo a criar a Lei de Registro de Super-Humanos. Ou você se registra revelando sua identidade secreta para o governo e agindo como um agente oficial, ou você é considerado um criminoso, e isso divide os heróis em duas facções, uma liderada pelo Homem de Ferro, a favor do registro, argumentando que traz responsabilidade e controle, e outra liderada pelo Capitão América, contra o registro, defendendo a liberdade individual e o perigo de entregar identidades secretas nas mãos erradas. A saga é brutal, com batalhas campais entre heróis
heróis, prisões na zona negativa, a morte de personagens importantes, como o Golias, e um final chocante com a rendição e posterior assassinato do Capitão América, é uma história com implicações políticas e sociais profundas, que mudou o status quo do universo Marvel por anos. Agora, vamos pro UCM. Capitão América Guerra Civil é um filmaço? Sim, muita gente concorda. Tem cenas de ação incríveis, a luta do aeroporto, ótimos momentos de personagem e um conflito central emocionante. Mas é uma adaptação fiel da saga Guerra Civil? Nem tanto. A escala é muito menor. Ao invés de toda a comunidade heróica, temos basicamente os Vingadores e alguns associados se dividindo. O estopim não é a lei de registro, mas os acordos de Sokovia, que buscam colocar os Vingadores sob supervisão da ONU. Uma questão importante, mas diferente do debate sobre identidade secreta. E falando em identidade secreta, esse é um ponto crucial que quase não existe no UCM. Tirando o Homem-Aranha, que é introduzido no filme, quase todos os heróis já têm suas identidades públicas. Então, o principal argumento da Guerra Civil dos quadrinhos, proteger a identidade e a família, perde muito do seu peso no filme. O conflito no UCM acaba sendo muito mais pessoal. Sim, existe o debate sobre os acordos, mas o clímax da briga entre o Capitão e o Homem de Ferro é por causa do Bucky, o Soldado Invernal, e a revelação de que ele matou os pais do Tony. É um drama pessoal poderoso, mas desvia do conflito ideológico central da saga original. O filme do UCM pegou o nome Guerra Civil e a ideia de herói contra herói, mas adaptou para a realidade e a escala do seu universo. Funcionou como filme? Sim. Capturou a essência, a escala e as implicações políticas e sociais da Guerra Civil dos quadrinhos? Aí já é mais complicado. 4 exemplos gigantescos de sagas com um potencial imenso nos quadrinhos, que por diferentes motivos, falta de tempo, mistura de tramas, mudança de tom, limitações do universo cinematográfico, acabaram sendo adaptadas de forma resumida, simplificada ou até descaracterizada no UCM. Histórias que, na opinião de muitos fãs, mereciam muito mais. Apesar de tudo, temos que nos lembrar que se trata de outra mídia, o cinema não é os quadrinhos. Na página das HQs, praticamente qualquer coisa é possível de se realizar. Os filmes vão pender sempre para o lado da adaptação, não da cópia, por isso eles acabam sendo sempre diferentes. Isso renderá adaptações interessantes ao mesmo tempo que trará conteúdo com aquela sensação de que poderia ter sido mais. Mas e pra vocês? Qual dessas sagas mais te incomodou pela adaptação? Qual história você acha que foi a maior injustiça no cinema? Deixamos alguma saga de fora? Não esqueça de comentar. Gosto muito de saber sua opinião.